Trazendo um pouco para o Brasil. Que setores você acha que vão utilizar mais essas novas tecnologias? Brasil, a gente pensa em agro. É no agro? É em outros setores? Como é que você vê isso espalhado pela nossa indústria? Celso, o Brasil é único. As potencialidades desse país são incríveis, né? Quando você observa qualquer setor industrial e o nível de inovação, de empreendimento que a gente observa no país é incrível. O agro que você citou é algo impensável, né? A gente, há poucos anos atrás, há décadas atrás, a gente via um processo que nós chamávamos naquela época, na economia de setor primário, secundário e terciário. O setor primário necessariamente estava voltado ao agribusiness, né? E era um setor que a gente aprendia na escola, né? Que ele era, carecia de desenvolvimento, de tecnologia, de modelos produtivos. Sociedades eram consideradas sociedades não desenvolvidas ou ainda em processo de desenvolvimento, se elas tivessem dentro da sua riqueza uma dependência muito grande do então setor primário, né? E veja que evolução tudo isso aconteceu ao longo do tempo, né? De que maneira tudo isso evoluiu. O setor primário antigo da economia, o agribusiness, ele evoluiu porque outros setores evoluíram, o desenvolvimento de tecnologia aconteceu e se leu como eu aplico essa tecnologia para uma maior produtividade, para uma possibilidade de fazer mais com recursos cada vez mais escassos e controlados. A gente tem uma capacidade finita, o planeta é único. Não há como você chegar e dizer assim, não, peraí, vamos plantar, por enquanto ainda não há, ali em Marte ou em Júpiter, né? Isso não existe. A gente tem essa capacidade, exato, por enquanto. E essa capacidade a gente tem que respeitar o planeta com sustentabilidade. Então, sem dúvida nenhuma, aquilo que a gente mais observa no Brasil é que essa capacidade de evolução do agribusiness, ele é incrível, associado ao desenvolvimento de tecnologia, de empreendedorismo, né? De que maneira eu faço mais com os recursos que eu tenho, com a escassez de recursos que eu possa vir a ter, com um nível de sustentabilidade. Hoje a gente fala muito de combustíveis. O mundo, a gente acaba de sair de mais uma COP em que se discute muito, né, a matriz energética do mundo, né, a substituição do combustível fóssil pelo combustível renovável. O Brasil é líder dentro desse processo, né? Nós não somos hoje o maior produtor de grãos do mundo. Há 3 países na nossa frente. 3, né? Os Estados Unidos, com uma produção realmente bastante importante, a China e a Índia. Esses 3 países produzem no agronegócio mais do que o Brasil. Mas observe que o único país que tem excesso de produção e que é capaz de exportar esse excesso de produção para poder prover alimentos para o mundo é o Brasil. E faz isso com um uso ainda bastante baixo, né, de terras que são agriculturáveis dentro do país. A gente tem que cuidar as nossas florestas, a gente tem que cuidar outros biomas que a gente observa que precisam ser preservados, mas a capacidade produtiva, o quanto a gente vem tirando do campo, ainda é possível com manejos e com o uso responsável desses biomas. Então, o Brasil, sem dúvida nenhuma, tem lugar de destaque nesse setor, mas não é só nisso. Se a gente fala em energias, que está muito associado a isso, o Brasil é outro vetor extremamente importante nosso, né? O quanto a gente já evoluiu em energias renováveis e o quanto a gente ainda tem por evoluir em energias renováveis. Você fala de energia renovável solar, álcool, solar, eólica, o etanol, né? Quando o etanol, quantas décadas nós temos de uso, né, de etanol, sem dúvida. Quanto aprendizado está acumulado no processo da biomassa. Aquilo que é desprezado por diversos outros setores produtivos podem se tornar biomassa. Recentemente, nós observávamos alguns clientes produzirem estudos com diferentes matrizes da produção de etanol, da produção
de combustível renovável, não somente a cana-de-açúcar, né? Já há bastante tempo a gente domina essa tecnologia de que outros cereais, de que outros vegetais podem ser utilizados nesse processo. A própria biomassa, né? Rejeitos de processos industriais, né? Podem ser utilizados para a criação de energia. A gente está falando de criação de energia com base no hidrogênio, né? Ou seja, tem uma possibilidade imensa de renováveis para a substituição dos fósseis. Quando a gente olha para o nosso país, então a gente vê alguns pontos que, se bem organizado, a gente pode ser um dos países de grande destaque no mundo, né? Que é o agro, com todos esses dados que você está falando, que é essa parte de energia renovável, né? A gente fala de hidrogênio, né? Essa parte de hidrogênio verde agora, a gente fala de etanol. Em teoria, né? Eu escutei esses dias, a gente não precisava dos carros elétricos, né? A gente tem etanol há muitos anos, né? Que é algo já bem visto, né? Embora eu tenha uma perspectiva de que essa questão de que a gente não precisa dessa ou daquela matriz, dessa ou daquela possibilidade, eu acho que a gente precisa, sim, da produção de uma pluralidade de possibilidades, né? E de novo, essa pluralidade é outra riqueza brasileira. Seja na formação da nossa sociedade, né? Nós somos plurais, nós viemos de diversas origens, né? Nós nos misturamos, né? Diversas origens alimentam essa sociedade, e por que não, quando a gente pensa em business, a gente também admitir essa pluralidade. Ótimo. Cada vetor desse certamente saberá desenvolver o seu encaixe, o seu propósito, aonde eu sou mais importante, onde eu faço mais diferença, né? E aí isso obviamente é caminho de desenvolvimento ainda mais produtivo para cada um desses vetores, mas a gente precisa admitir essa pluralidade, né? Por que não? Porque a gente vai ficar exclusivamente dependendo de uma fonte de matriz energética, e não desenvolver uma outra, né? O mundo, quando a gente fala de combustíveis fósseis, a gente fala aí do petróleo, mas não nos esqueçamos do carvão, né? Alguma coisa altamente poluente e que a gente encontra em vários países presentes de uma maneira destacada na matriz energética desse país. Nós não temos isso no Brasil. Se você olha, é uma matriz ainda muito dependente da produção de energia pela água, né? Por a fonte hidráulica, né? Hidro é muito importante dentro uma das principais dos Estados Unidos, né? Uma das principais, exato. O hidro é muito importante aqui, né? Discute-se o impacto ambiental que grandes usinas de produção de energia elétrica, hidroelétrica, né? Traz, e fato, precisamos cuidar isso. E de novo, por essa pluralidade, com o uso de tantas fontes, é que você vai renovando e aumentando essa capacidade que a gente tem. Inclusive, de pensar no próximo degrau. Se eu desenvolvi a capacidade do hidrogênio, o que mais segue quando eu já tiver o domínio, né, e a transformação desse processo em algo que é plenamente consumido pela sociedade. Então, quais são os próximos passos? O que o hidrogênio, o desenvolvimento da tecnologia do hidrogênio nos trará? Volta ao Santos Dumont. O que um avião que ele pensou, dando volta dentro da Torre Eiffel, ali em volta da Torre Eiffel, produziu dentro da sociedade. Então, essa é a evolução tecnológica. Nada, então, para nós que nascemos no século passado e assistimos aos Jetsons, que é um bom desenho, cada vez mais a gente está perto disso, né? Interessante, estava numa discussão esse dia com alguns amigos, falou assim, mas os Jetsons, ele pegava o lixo e colocava naquele carro voador. Carro voador já é uma realidade para nós agora, né? E aí alguém falou assim, mas não dá para colocar o lixo. Não, eu tenho alguns amigos que trabalham com geração de energia a partir de lixo. Eles fazem alguns projetos, é um francês, é um casal, um francês e uma brasileira. Até vamos trazer aqui daqui de uns episódios. E eles fazem justamente isso. Eles estão fazendo projetos, algumas pilotos, algumas prefeituras no Brasil, para ir naquele lixão e a partir dali começar a gerar energia. Então, eu acho que o Jetsons era uma visão perfeita. A gente, de alguns anos, não vai ter nada ali que não vai acontecer. O teletransporte, talvez o teletransporte vai ser de um jeito um pouquinho diferente, mas a gente vai chegar, acho que em todos aqueles pontos
daquele desenho. Para quem não conheceu os Jetsons, tem no YouTube, é um desenho antigo, né? Mas muito bacana. Época, né? Da nossa época, mas muito bacana, né? Então não pegava um carrinho e a família podia ir para qualquer lugar com aqueles carrinhos voadores. Exatamente. Né? Muito legal. Então... Celso, você me lembra de algo que é muito importante, né? Eu acho que cada vez mais esse desenvolvimento de consciência de sustentabilidade, isso para mim é uma pauta muito importante. Nos traz para o desenvolvimento ainda mais acelerado da economia circular, né? Aquilo que a gente produz, mas que pode ser renovado, reciclado, né? Reindustrializado. Então, é fundamental que a gente tenha essa consciência. Veja se você tem aí acesso e certamente tem, a pauta de formação dessa nova geração, né? Das crianças que estão nas escolas hoje, né? O quanto elas vêm preparadas, né? Para uma discussão de sustentabilidade, uma discussão de que, peraí, o que eu jogo no lixo, né? De que maneira eu separo esse lixo, de que maneira eu desenvolvo consciência individual, interna, a serviço de uma economia circular. Então, a economia circular, a responsabilidade sobre sustentabilidade, ela só tem efeito se cada um fizer a sua parte. Se isso for individualizado, for personalizado, vier da consciência de cada um de nós. Pessoas que pertenceram, como você dizia aí, ao século passado, né? E isso não era uma pauta tão candente, tão importante como é hoje, né? Não tiveram a oportunidade tiveram que fazer a sua reciclagem ao longo da vida, tiveram que reponderar algumas das coisas com as quais ele se formou ao longo da vida. E que bom, isso é muito interessante, né? É legal ver isso acontecer. Mas essa geração já vem com uma pegada de diminuição do uso de carbono, de consciência coletiva, de conceitos da economia circular que são importantes para o planeta. Sim. Sem dúvida. Deixa eu fazer uma boa provocação, mais uma boa provocação a você. E é muito bom ter você. É uma aula. É uma aula de tecnologia. Sempre bom conversar com você dessa história. E é um pouquinho essa provocação, né? E aí é você líder hoje de uma grande empresa global de consultoria, que é a PwC. E muito se discutiu que essas consultorias no passado, né? Eu também trabalhei lá em alguns outros lugares, você fazia muito essa estratégia da tecnologia, né? Então tá bom, olha, clientes, dos seus inúmeros clientes, olha, se você for por esse caminho aqui, vai dar tudo certo para você. E muito se discutiu de que o cliente ia perguntar, mas Hércules, como é que eu faço tudo isso? Como é que é a execução dessa história? Então eu queria provocá-lo assim, como consultoria hoje, você fala da estratégia, mas e como é que você coloca tudo isso em prática? Como é que é a execução de tudo isso? Boa pergunta, né? Porque quando a gente está falando de todas essas questões da tecnologia, da sustentabilidade, a gente sempre traz agora para o mundo real e de que maneira a gente trabalha isso com os nossos clientes, né? E eu tenho, assim, a sorte, né, de trabalhar numa empresa cujo propósito, cuja estratégia dela mesma é que a gente consiga conversar com os nossos clientes, entender quais são as prioridades desses clientes e ajudar de uma perspectiva desde a estratégia até a sua execução. Isso não é fácil fazer, viu, Celso? É muito investimento, muita dedicação ao longo de tanto tempo. Nós temos aí no mercado cerca de 170 anos, é bastante tempo, você sabe disso, em que o principal valor que a gente traz para a sociedade é o desenvolvimento de confiança, de trust. Essa confiança, ela precisa ser estabelecida em qualquer relação que a gente tem. E a gente faz isso com os nossos clientes, capturando a prioridade, né, entendendo o que ele precisa desenvolver, ajudando na visão estratégica, que é o primeiro passo, né, exatamente... Qual que é a gente chama de right to win, né? O direito de ganhar. Quando a gente constitui uma empresa ou está conversando com o cliente, a gente quer entender qual que é o right to win dele naquele mercado. Qual é o mercado dele? De que maneira ele enxerga esse mercado? Como é que ele enxerga o ecossistema, o entorno dele? Quem são os seus clientes? Quem são os seus parceiros? Quem é o mercado concorrencial? Né? Estabelece junto com ele aquilo que a gente chama de Capability Driven Strategy, a estratégia que vai drivar, que vai direcionar as suas capacidades, direcionar corretamente.
E a gente não fica como sempre, a gente faço aí uma brincadeira, né? Uma associação, que a gente não coloca as nossas habilidades somente no serviço da arquitetura, né? Vou construir uma casa, contrato o arquiteto, falo com ele exatamente de que maneira tudo isso funciona, do que eu quero na casa, né? Poxa, eu quero uma casa assim, assado, com tal tamanho, com um propósito de usar com essa intensidade, eu vou ter minha família desse tamanho, né? Eu vou ter cachorros também, enfim, a gente senta e conversa e monta, né, aquele sonho de casa. Isso é arquitetura. A gente não fica só no plano da arquitetura e, portanto, só no plano da estratégia. É fundamental tê-la, mas a gente pega e implementa essas soluções. Coloca isso para funcionar. Coloca a casa de pé. Constrói, né? A casa. Constrói ali a casa. Que legal. Né? E entrega isso para os nossos clientes. Constrói, obviamente, com a participação deles, né? Para ver que aquele desenho, aquilo que se imaginou, faz sentido, tem sentido. Essa transição entre o estratégico e o operacional, ela é fundamental, porque é o desejo se tornando ação, é o sonho sendo transformado em realidade. E a gente ainda vai além, né? A gente ainda vai para aquela condição de que, se necessário for, uma vez a casa pronta, você precisa que a gente opere alguma coisa dentro da sua casa, a gente pode operar. Então, essa visão from strategy through execution and operation, do inglês da estratégia, a execução e a operação, né, é exatamente o que move a PwC. Com as diferentes... A PwC é a empresa que eu trabalho, né? Claro. E com as diferentes habilidades que a gente tem. Isso é uma mudança, poderoso. Desculpa, isso é uma mudança nas consultorias em geral, né? Nas grandes, nas big... São Big Four agora, são Big Three, já foram Big Six, eu não sei quantas Big são agora no momento, mas é uma mudança de característica, né? Porque antigamente você tinha só a estratégia e um pouquinho ali da arquitetura, né? O mundo hoje é mais exigente, ele precisa de mais velocidade e é legal ter um canal único. Fala assim, tá bom, então Hércules e senhores, né, das consultorias, vocês vêm aqui e me mostram todo esse mundo maravilhoso de oportunidades que eu tenho, você me fala o que eu tenho que fazer, mas é muito legal essa mudança. Não, pera, não se preocupe, eu vou ficar com vocês aí até vocês executarem e colocarem tudo isso para funcionar, né? Exatamente, né? E a gente faz isso from strategy through execution and operation, mas a gente também atende clientes cujo projeto arquitetônico, a parte estratégica, foi feita por uma outra empresa, né? E a gente faz a montagem daquilo e discute se é preciso fazer algum ajuste dentro dessa estratégia, né? Justamente porque na hora de construir alguma coisa precisa ser alterada, ou porque o desejo do próprio cliente mudou em relação a alguma coisa que se pensou anteriormente, né? Essa discussão, inclusive, de modelos que podem ser modificados durante a construção, acontece até mesmo se nós desenhamos a estratégia, né? Isso é possível. Ótimo. Né? Não tem problema nenhum. Ótimo. Você comentava aí das Big Four, né? Hoje são conhecidas como Big Four, mas eu acho que esse termo está bastante associado ao mercado de assurance, de auditoria, né? Que você tem o uso, né, das Big Four, onde a PwC é uma dessas 4 grandes empresas que você observa com atuação mundial em relação a esse mercado. No mercado de consultoria, você tem bastante outros concorrentes além desses outros 3. E aí está mais uma beleza da nossa firma. Eu sou um economista, né? Minha formação é em tecnologia e em economia. Eu faço uma comparação também bastante ligação com a área econômica, né? Para quem estudou economia vai se lembrar aí da teoria do consumidor. A teoria do consumidor, ela fala de basicamente que o consumidor ele pode operar em um range, né? Em uma amplitude que vai desde a concorrência perfeita até a concorrência imperfeita. E o bacana é quando você observa que a nossa firma ela consegue operar muito bem dentro desses mercados. Um mercado que você tem um volume restrito de concorrentes, porque a característica desse mercado é montada dessa forma, como também um mercado de concorrência extremadamente competitiva, não no sentido
no sentido, aliás, do número de concorrentes que você tem, né? Esse lado aqui da concorrência perfeita, você tem muitos concorrentes dentro da consultoria de negócios, né? Empresas que são constituídas até por 2 ou 3 pessoas que têm capacidade e habilidade para conversar com o mercado sobre qualquer assunto. Ela pode concorrer com uma grande empresa como a nossa ou concorrentes nossos, né? Para oferecer serviços. E aí, eu acho que a beleza de trabalhar numa firma como a PwC é justamente a capacidade de poder entender esses diferentes mercados e trabalhar com efetividade, com qualidade e com entrega de valor dentro desse contexto.